Olá, telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp. O cenário atual, ocasionado pela pandemia, da Covid-19, inspira aí preocupações, a gente sabe muito bem disso, e cautela, acerca da saúde e também da segurança da população. Mas não é só isso não, tá? É importante também que a gente olhe com atenção, para a saúde das empresas, mas sem sacrificarmos aí nenhuma das diversas partes envolvidas, Ainda não se sabe aí quando as atividades econômicas elas serão normalizadas, com os padrões de consumo de antes, certo? A reformulação do sistema aí tributário pode ser realizada tanto para aumentar quanto para diminuir, a quantidade de impostos e tributos cobrados ou volume, financeiro arrecadado. Bom, para entender um pouco mais sobre isso, eu vou conversar aqui, vou chamar já para o programa o André Mendes Moreira, que é especialista em direito tributário, está aí já na sua tela, no seu vídeo, e o Rafael Rodrigues, também, especialista também, de direito tributário também, advogado do grupo Épicos, correto? Isso, correto, sou contador e advogado, isso aí. Você é contador e advogado. Uma pergunta já pode ser um dos dois. Eu queria que vocês realmente explicassem ou falassem para a gente um pouco essa situação toda das empresas que tem passado por causa dessa pandemia aí da Covid-19, que as empresas têm enfrentado nesse momento turbulento que a gente está vivendo, que é essa pandemia. Pode ser o André. Não sei, quer começar, André? Eu não sei, a gente tem vários aspectos aí que de fato contribuíram de forma positiva e de forma negativa, porque a Covid, de certa forma, acabou beneficiando um segmento do e-commerce, por exemplo, onde você aumentou muito as vendas, pela internet. No entanto, aqueles estabelecimentos que dependem da presença do consumidor, de fato, tiveram um consumo reduzido. Então, isso mudou um pouco o cenário e assim, numa visão geral, favoreceu algumas empresas e outras não. E acho que o André pode aí também contribuir com alguma visão que ele tenha de todo esse cenário aí inesperado que acabou acontecendo conosco, a partir de março de 2020, e que vem se arrastando até hoje. Então, vamos lá, André. Inicialmente, boa tarde, Sérgio, boa tarde, Rafael, uma elevada satisfação estar aqui na Rede Alesp e cumprimento, portanto, todos os nossos telespectadores e creio que falar sobre pandemia isoladamente talvez não reflita a gravidade da situação fiscal do Brasil, tanto do ponto de vista do poder público como do ponto de vista do poder privado. Eu quero lembrar que desde 2013 o país enfrenta crises políticas que geram crises econômicas, que geram ou desinvestimento ou não investimento, no sentido de não ampliação dos investimentos já existentes, e, portanto, a pandemia ela acaba sendo a cereja no bolo de um cenário que já vinha se arrastando há algum tempo. Temos alguns estados da federação, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que declararam insolvência, estado de calamidade financeira, não pagam mais seus funcionários em dia, e isso antes da pandemia. Com a pandemia, o cenário, que já era grave do ponto de vista da arrecadação, se torna ainda pior, e eu quero aqui lembrar que praticamente metade da arrecadação tributária federal é destinada ao pagamento de juros da dívida brasileira, da dívida interna, metade. O que sobra são receitas carimbadas para pagar funcionalismo, portanto, e o custeio da máquina, aposentadorias, pensões e os serviços de saúde e educação. Logo, a capacidade de investimento pública
ela é ou inexistente no plano de boa parte dos estados da federação, ou mínima no plano federal. A isso se soma o lado do empresário, que vinha pagando tributos, mas de uma hora para outra, salvo, como o Rafael muito bem trouxe, segmentos específicos da economia, eminentemente os ligados à tecnologia, foram duramente afetados pela pandemia. Nós temos o Ibovespa a 122 mil pontos hoje, que era o pico pré-pandemia, mas eu quero lembrar que o Ibovespa só chegou a 122 mil por conta de commodities, porque o minério de ferro está a $200 a tonelada. A boa parte das ações de setores mais tradicionais que foram afetados pela pandemia não subiu. Portanto, hoje nós temos um índice de bolsa no período pré-pandemia, que já não estava lá muito bom, que não reflete a realidade do todo. Há um sofrimento muito grande por parte da maior parte dos negócios brasileiros e, por outro lado, há também um poder público que já vinha deficitário e agora ficou mais ainda. E é nessa linha, né, nesse paralelo 32 que divide a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, que caminha perigosamente o contribuinte brasileiro. De modo que temos hoje muito pano para manga, permita-me dizer, para esse nosso colóquio. Agora, em termos de tributos, quer complementar alguma coisa, Rafael? Não, pode seguir, por favor. Eu queria, a gente está falando de tributos, né? A gente está aqui como é que se fala? Tentando entender, né? E é uma coisa agora que eu queria também entender mais ainda, o nosso telespectador também, e que vocês expliquem, né, por que nessa questão de tributo sobre grandes fortunas aí, né, que é uma das pautas aí de maior destaque, vamos falar assim, da reforma, né, da reforma tributária em diversos países, não só aqui no Brasil, não, né? Essa questão toda, né, desse tributo em cima de grandes fortunas, né, que muitas vezes não acontece, ou existem umas saídas aí para que grandes fortunas acabem não sendo tributadas. Como é que é isso? Isso melhoraria a condição também das pessoas que pagam aí menos, né, tem tributos menores para ser pagos, entendeu? E às vezes, muitas vezes não tem condições, não só empresas também, como pessoa física, enfim. Né? Essa questão toda em cima de grandes fortunas, a tributação em cima de grandes fortunas, como é que é isso? Isso procede o que eu falei ou não? Olha, eu sinceramente, eu vou assim, expor aqui o que eu entendo hoje da matriz tributária que existe no Brasil. Claro que o André também, se ele puder contribuir. A gente tem uma tributação baseada no consumo, né? Então a gente consegue observar que existe uma tributação regressiva nesse tipo de raciocínio, né? Porque, de fato, o Brasil ele tem também a progressividade da tributação. No entanto, ele não consegue alcançar todo mundo. Por exemplo, não é todo mundo que tem um emprego formalizado que você consegue tributar a renda conforme ela deveria ser. Né? E dessa forma, você consegue, de fato, perceber a capacidade contributiva daquele contribuinte. Né? E quando você tem uma tributação baseada no consumo regressiva, você acaba distorcendo isso. Por quê? Porque você alcança todo mundo da mesma forma, sem de fato fazer essa diferença da capacidade contributiva. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que tem uma renda mensal de R$5 mil e uma pessoa que tem uma renda mensal de um salário mínimo. Essa pessoa, esse contribuinte, ele paga o mesmo tributo quando ele consome um saco de feijão, por exemplo, bota 10 litros de gasolina, da mesma forma que aquele que ganha 5 mil, entendeu? Que ganha o salário, exatamente. Então, isso de certa forma, vamos dizer assim,
é uma covardia com o contribuinte, o cidadão, que você não consegue fazer essa distinção de forma clara. E você, assim, alcança todo mundo indistintamente para poder satisfazer o erário e você ter recurso suficiente para manter a máquina pública, conseguir alcançar o orçamento, aquilo que está previsto, né, no orçamento federal. E em relação à questão da tributação sobre grandes fortunas, realmente existe essa previsão constitucional, no entanto, isso ainda não foi criado pelo Poder Legislativo. Correto, doutor André? Dou a palavra a ele para que ele possa contribuir aí também, por favor. Obrigado, Rafael. Bom, o imposto sobre grandes fortunas é um excelente imposto para gerar manchete e um péssimo imposto para gerar desenvolvimento nacional e arrecadação. Ter no Brasil pessoas com alta capacidade contributiva, né, na casa do bilhão para cima, isso já há estudos que demonstram isso, é fator de desenvolvimento, tanto local como regional como nacional. Quando essas pessoas se mudam para outras nações, elas levam consigo toda aquela capacidade empreendedora e investidora e acabam se afastando da geração de oportunidades para nós brasileiros. De modo que são poucos países que adotam. O que se discute muito hoje, há projetos até em curso na Assembleia Legislativa para aumentar a alíquota do imposto sobre heranças. Esse imposto existe no Brasil, ele tinha uma alíquota de 4% até a década de 90 e hoje a alíquota máxima dele é de 8%. Há diversos projetos de lei que defendem levar esse imposto até a alíquota máxima de 8%. E há os que defendem que deveria, inclusive, ser modificada a resolução do Senado Federal, que estipula esse limite de 8%, para que ele passe a ser maior, de 20%, alguns dizem até 50%, e invocam o exemplo dos Estados Unidos, onde o imposto sobre herança pode chegar a metade do patrimônio. Mas quando esse exemplo norte-americano é invocado, os que assim o fazem, talvez não intencionalmente, talvez sim, mas não dizem que nos Estados Unidos existe uma isenção do imposto sobre heranças para um patrimônio familiar de até 10,9 milhões de dólares. Ou seja, se um casal lega aos seus filhos nos Estados Unidos até 55 milhões de reais no câmbio de hoje, não se cobra 1 centavo de imposto sobre herança. Portanto, o imposto sobre herança lá é apenas para os que detêm patrimônio superior a 10 milhões de dólares. E mesmo assim, a legislação norte-americana traz uma série de alternativas de planejamento sucessório, seja a criação de fundações, seja a criação de trusts, que permitem às famílias de alta renda escapar dessa alíquota de 50%. Exatamente pela seguinte lógica: é melhor ter um Bill Gates morando nos Estados Unidos do que um Bill Gates morando em Mônaco. É melhor ter o Elon Musk morando nos Estados Unidos do que o Elon Musk morando na África do Sul. E a tributação gravosa sobre o patrimônio dessas pessoas, que têm muita capacidade contributiva, portanto, não só não arrecada o que se pretende, mas também labora em desfavor do desenvolvimento nacional. E aqui eu quero lembrar que tributar herança e tributar patrimônio é a forma mais básica de tributação. No passado, há muitos séculos, havia apenas a tributação da propriedade. Tributava-se conforme a extensão de terra detida pelo senhor. Portanto, o senhor podia se desincumbir da sua obrigação perante o rei de ir à guerra e dar o seu sangue na divisão de funções, em que o clero rezava, né, os nobres lutavam, né, e os servos trabalhavam, mas os nobres se desincumbiam da função de lutar por meio do pagamento da escudagem,
que era o imposto sobre a propriedade de terras. Com o tempo, percebeu-se que tributar a propriedade equivalia a tirar água de um lago parado. Era melhor tributar o consumo. Foi quando surgiu a gabela, que foi um dos primeiros e mais exitosos impostos sobre o consumo na França, no século XV, que tributava o consumo de sal. Quando se tributa o consumo, gera-se uma corrente de arrecadação contínua para o ente público e, com isso, as necessidades da máquina estatal são supridas com mais constância e com mais perenidade do que uma tributação da propriedade, que acaba sendo feita uma vez ao ano, quando muito. Então, seriam as minhas considerações. Eu tenho apenas uma visão, Rafael, um pouquinho divergente da tributação do consumo, porque se nós observarmos no Brasil, nós temos redução de base de cálculo de ICMS para a cesta básica, nós temos seletividade do IPI, em que produtos essenciais têm alíquotas menores, produtos como carrinhos de golfe têm alíquotas superiores a 50%, né, que me perdoem aqui os jogadores de golfe, né, mas carro de golfe não é considerado essencial no Brasil, por isso tem alíquota maior. Então, mesmo na tributação do consumo, que hoje responde por metade da arrecadação tributária brasileira, é possível fazer uma diferenciação de alíquotas, que é inclusive determinada pela nossa Constituição, para que haja uma certa justiça na arrecadação, em que pese por óbvio, se eu reduzo o ICMS do arroz, tanto a pessoa de posses como a pessoa com menos posses que comprar o arroz vai sim suportar a mesma carga, nisso eu concordo, mas essa gradação por si só, ela de algum modo já permite que essa forma de tributação eficaz, que gera receitas recorrentes, não seja assim tão injusta como propugnam alguns. Então, é possível, então, no caso, afirmar que há uma necessidade, então... Vamos falando do Brasil, né? Lá fora, cada um, né? Eu acho que, de repente, é uma outra... É uma outra maneira de se... Né, tributar, não sei, vocês que são os especialistas nisso, então, né, eu voltando aqui para o Brasil, eu sei que você deu esse exemplo lá fora, o André, dos Estados Unidos, enfim, da tributação aí em cima de herança, né, enfim. Agora, o Rafael falando sobre o tributo em cima de consumo, né, foi o caso que a gente estava falando aqui, realmente é uma disparidade, é horrível, né, uma pessoa, ele deu o exemplo de quem ganha 5 mil, para quem ganha um salário mínimo tem que pagar, né, Rafael? O mesmo valor. Não, é claro que eu entendi o que o doutor André colocou aqui em relação ao tratamento diferenciado que o próprio ICMS dá para certos produtos em relação à essencialidade e tal, mas mesmo assim existe essa disparidade, né? Você acaba alcançando todas as pessoas, independentemente da sua capacidade contributiva. Você pega o cara que está formalizado e o cara que também está na informalidade. Você consegue chegar em todas as pessoas, né? É claro que produtos essenciais, cesta básica, dentre outros, existe essa redução de alíquotas da base de cálculo, que a alíquota efetiva seja zero e tal, muitos benefícios fiscais, né, com esse intuito. Mas isso é uma discussão muito grande, tanto que existem visões diferentes. Mas, a rigor, entende-se que a tributação sobre o consumo, de fato, ela distorce essa capacidade contributiva, né? E, de certa forma, ela seria mais maléfica, né? Se você pudesse ter um sistema tributário que, de fato, tributasse a renda na progressividade e conseguisse diferenciar exatamente a capacidade de cada contribuinte. Isso seria mais equânime, né? Mas para a gente atingir isso, eu acho que depende de investimento, de saúde, de educação, né, de oportunidade, porque acaba esbarrando na formalidade, na criação de emprego, que é a geração de renda, e tudo isso depende de todo um contexto para que ocorra, né?
né? Acredito. Não, mas por isso também, Rafael, a minha pergunta é se realmente é possível. Pergunta não, né? Estou falando se é possível realmente você afirmar que há necessidade de uma reforma tributária. Porque você, por exemplo, você está falando de conta, você pega uma conta de luz, Sim. né? Você vê a quantidade de tributos que você paga por uma conta de luz, meu amigo. Você paga, sua conta sei lá, R$50, sai quase o dobro só de tributo. Exatamente. Quer dizer, é um absurdo. Não é, doutor André? Porque a gente fala de CMS e está falando de IS, mas existe o ISS que está sobre o serviço, Exato, tem o PIS e todo COFINS, monte de tem o imposto de renda, a contribuição social, né? Tudo isso acaba gerando custo. Agora eu dou a palavra para o doutor André, e quanto mais, né, doutor André? Quanto mais mais alto é a conta de luz sua, mais o tributo é maior ainda. Eu sei porque eu tenho isso aqui na minha casa, entendeu? Hoje o gasto que eu tenho de energia é um troço impressionante, com toda essa virada do negócio também da Anael, tudo que entrou, né, que ficou Anel, né, Anael, sei lá, Anel, sei lá. E a gente tá todo mundo reclamando disso, né? Impressionante o valor da conta de luz que você paga. O que tem acontecido, principalmente depois dessa pandemia, quando começou a pandemia. O próprio combustível. Aí você pega a lista de tributos lá. É impressionante. Você tem uma conta de R$100, 120, você vai pagar 200, R$300, né? E quase tudo em cima, né, dos tributos. Quase tudo é um troço impressionante, cara. Não é, doutor André? Então, o que o senhor tem a falar sobre isso? Eu concordo, Sérgio, mas a sua reação, ela é muito boa para a gente conseguir aqui trazer o seguinte ponto. Nos tributos diretos, que são basicamente tributos sobre propriedade, sobre a renda, são aqueles nos quais o cidadão tem que tirar o dinheiro do bolso e entregar para o fisco. Nesses tributos, a repulsa social ao pagamento é enorme, porque ali há um ato concreto. E eu me lembro aqui em 2010, o município de São Paulo, assim como vários outros municípios, corretamente reajustaram a base de cálculo do IPTU, que estava defasada há anos. O sujeito morava num apartamento que valia 5 milhões de reais, mas pagava IPTU sobre R$500 mil. Houve, então... Mas por causa do valor venal, seria isso? Por causa do valor venal. O IPTU ele é devido sobre o valor venal. O sujeito comprou um apartamento nos Jardins por R$500 mil, de 2000 a 2010. Houve uma valorização imobiliária extraordinária, não houve a correção. E não houve a correção do FGT... Do valor venal, por lei. Do valor do IPTU? Do valor venal. Tá, entendi. Então, 10 anos depois, decidiu-se por lei, como manda o figurino, corrigir o valor venal. O sujeito que morava no apartamento de 5 milhões ia pagar 1%, equivalente de 5 milhões. A revolta foi geral. Mandados de segurança ajuizados no Brasil inteiro, invocando o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, a meu ver, com total equívoco. Por quê? Porque se eu moro num apartamento de 5 milhões e o imposto é sobre a propriedade, eu tenho que pagar aquele imposto. Agora, se eu não tenho dinheiro para pagar aquele imposto, eu não posso morar num apartamento de 5 milhões. Eu tenho que vendê-lo e comprar um de 1 milhão ou de 500 mil. É uma outra questão. O IPTU é a contribuição que se paga para se ter o direito de morar naquele local com aquele grau de amenidades que o local oferece. Agora, isso no IPTU. No imposto de renda, o doutor Rafael disse... Rafael, se você me permite te chamar de Rafael, você pode me chamar de André, só para também. Já estamos de terno e gravata, né? Ô Rafa, né, Rafael? O Rafael, amigo, ele falou antes do programa, não pode me chamar de Rafa. Imagina. Fique à vontade, não, aqui a gente favor. É o que eu falo, o que eu explico. Aqui nós estamos em home office. É como Fique se eu estivesse em vontade. casa. Não é, exato, não é, doutor Rafael? Não precisa chamar doutor Rafael. Tá bom. Rafa, é porque eu estou pensando, só aqui interrompendo rapidamente, eu estou pensando o tempo inteiro na câmera, naquela coisa, então eu posso ficar mais relaxado, né? Posso ficar mais tranquilo. Sem então, tá problema, bom. como se eu estivesse em casa. André, chama por home favor, office por isso. Fique à vontade, por favor, André. Obrigado, Vamos lá, Rafael. desculpa.
Então, o que eu ia exemplificar com essa revolta que o Sérgio trouxe, com toda razão, né? Pagam-se muitos tributos. Pelo amor de Deus. É isso, ou seja, quando se tributa propriedade ou quando se tributa renda, o sujeito sabe que está tirando o dinheiro do bolso e entregando para os cofres públicos. Quando se tributa o consumo, a pessoa sabe, mas ela não deixa de consumir. Então, o consumo, nós temos que também olhar a questão dos dois lados. O consumo é uma fonte extremamente importante para custear o Estado, para custear o auxílio emergencial que está sendo pago, para custear a compra de vacina, que a outra alternativa, na verdade, são só 3 alternativas. Ou tributa, ou imprime moeda, ou faz empréstimo. Não dá para sair disso. Só que imprimir moeda gera inflação. Fazer empréstimo, hoje, metade da arrecadação federal, em vez de estar indo para investimento, vai para pagar juros da dívida. A tributação do consumo, tem um livro que foi escrito em 1685 por um alemão chamado Christian Tetzel, que tem o seguinte título: A mina de ouro dos impostos sobre o consumo. Por quê? Porque os governantes descobriram que a mesma pessoa que paga 12 mil reais no iPhone vai se recusar a pagar 12 mil reais de IPTU por estar morando naquele apartamento. Ainda que ela saiba que os 12 mil reais do iPhone são 50% carga tributária, que é a verdade hoje. Mas quando se consome, há uma certa atenuação. 50% é tributo. Exato, mas há uma certa André, que você está assim, mas é que revolta a gente ter que, né, lidar com o... É revoltante, cara. Você pagar num produto, né, metade dele é tributo. Vide agora, salvo engano... Desculpa, eu cortei o André aí. Desculpa, André, porque é revoltante. Vai, André. Né? Não, eu ia só concluir, dizendo o seguinte: os países que têm grau de desenvolvimento similar ao Brasil, como México e Turquia, para ficar com 2 exemplos, têm uma carga tributária sobre o consumo maior que a brasileira. Por quê? Porque nesses países não há como, quando o cidadão ele não tem ainda, né, e vamos chegar lá, eu acredito piamente nisso, mas hoje não há ainda um retorno adequado em educação, em saúde, né, o cidadão acaba, de classe média, né, tendo que custear todos esses serviços por conta própria. Não há como você exigir desse cidadão 44%, que é o imposto de renda que alguém que mora na Califórnia paga. Muito bem lembrado, viu, André? Muito bem lembrado o que você fez agora. Diferente de que lá fora você tem tudo isso, você paga esses tributos, você tem um retorno. Exato. Né, Rafael? Você tem esse retorno. Aqui... Quando o André colocou ali que o tributo ele tem uma função social, óbvio, isso aí a gente sabe disso. O dever de pagar do tributo não necessariamente deve ser visto como uma agressão ao seu patrimônio, porque ele tem que ser revertido a favor da coletividade, né? Através da educação, da saúde. Ocorre que nós, no Brasil, temos essa exteriorização de raiva, né? Que a gente viu aqui agora com o nosso... Aqui, comigo. Não é raiva. Não, raiva é a colocação, mas essa insatisfação, essa revolta. Não é raiva. Não, desculpa. Eu te diria até que é uma insatisfação. Seria uma decepção, vamos dizer assim. Uma decepção, exatamente. Uma decepção. Porque a gente não vê por parte do Estado o retorno que deveria haver. A gente fica decepcionado com isso, exatamente. Pela quantidade de tributo que é recolhida com essa finalidade, né? Então, a gente entende o sistema tributário, a gente sabe que você deve recolher o tributo, as empresas devem contribuir, senão, como é que o país, como é que o legislativo, o executivo, o judiciário sobrevive, como é que a máquina se movimenta? Então, isso faz parte. Mas a maior insatisfação que todos nós temos é o seguinte: além de toda essa contribuição que fazemos diante do nosso salário, né,
de forma progressiva, voltando para o assunto, e também fazemos, quando colocamos a gasolina, compramos o alimento, uma vestimenta, adquirimos um telefone, a gente, além disso tudo, ainda tem que suportar um plano de saúde para nossos filhos, tem que pagar uma educação, né? É claro que o Estado fornece isso, mas não fornece como deveria fornecer, né? Diante daquilo que seria o esperado, tal qual ocorre nos países que existe uma carga muito maior, entretanto, existe esse retorno, né? Então, fica algo muito mais satisfatório. E realmente, você hoje comparar o Brasil com países que estão nesse outro nível, fica um pouco complicado, até mesmo fazer essa análise tributária, né? Porque são parâmetros distintos, realidades diferentes. Mas a gente, acredito, como o André falou, a gente está caminhando para isso, e, né, para que um Olha, dia tomara, o tomara, nosso viu, doutor a Rafael? sociedade possa ter também essa oportunidade, né? Eu acho que é isso. Por O que favor, ele André. colocou, o doutor André falou, né, do negócio de alimentos. Infelizmente, né, o doutor André e Rafael, a gente tem que comer. Agora, outras coisas que você. Não tem como. Se você botar o tributo em cima dos alimentos, você não tem para onde correr, você tem que comer. Você precisa comer. Agora, tem outras coisas que são supérfluas também, né? Como, É, um, como o senhor citou aí, né, doutor André? Eu diria até hoje ninguém vive sem um celular. É horrível isso. Eu não sei como é que pode uma coisa dessa. Eu sou avesso a isso. O celular, para mim, alô, é que nem um telefone fixo. Alô, não odeio ficar. Então, isso é uma coisa, eu considero mais supérfluo, entendeu? Agora, é, alimentação não tem como. Você precisa comer. Então você acaba tendo que pagar esses tributos, né, Rafael e André? E ficar quieto, não tem o que fazer. Você se revolta, mas não tem o que fazer. Você precisa comer, você precisa se alimentar. É diferente das coisas supérfluas. assim, só dando continuidade aqui, a última que veio à minha mente, minha cabeça aqui, é o seguinte: a gente fala do iPhone, do celular, de importar um tablet, que eu estava até acompanhando esses dias e o preço de um tablet Pro no Brasil é R$ 29.000. Em contrapartida, Meu isso nos Deus. Estados Unidos é US$ 2.300. É. Porque você tem PIS, COFINS, Mas aí se você importação, falar, não, sem tem o você converter, né, ICMS. doutor? Sem você converter. Se você for Isso, converter aqui, eu também, tô hoje fazendo uma quase análise. R$ 6 o dólar, né? Sim, mas uma análise assim, isso de fato, Não, não sei se o entendi André isso. concorda comigo, o acesso a esse tipo de tecnologia também contribui para o desenvolvimento da sociedade. A criança, o adolescente, o adulto, isso é acesso à informação, entendeu? A Uhum. educação também, vendo por esse lado. Um país para desenvolver, você também precisa ter um governo que incentive, que você tenha mais acesso a tudo isso, porque você vai É. proporcionar o melhor para o teu povo, para aquele que está estudando, que está em busca de informação, de crescimento. Isso tem que ser algo que chegue para todo mundo. Não poderia ser entendido como um supérfluo. Assim, o que eu digo é ter um computador que você possa acessar a internet e poder Uhum. pesquisar, estudar, ler. Todo mundo tinha que ter isso. Isso não pode ser uma parcela da sociedade com isso. Ou seja, então não deveria ser tão tributado, né? É minha colocação. Eu peço que o André agora coloque a sua ideia, por favor. Acho É sempre bom lembrar que existem muitos Brasis, né? isso. Então, às vezes essa nossa discussão aqui, ela é muito setorizada. Quando nós pensamos no país como um todo, né, um país continental, há a preocupação de se manter o fluxo de receita para que o dinheiro chegue na ponta para quem mais precisa, né? Uhum. Essa é a grande verdade. Então, existem, claro, esses incômodos, né, que especialmente a classe média sente, né, mas existe também o fato de que hoje nós temos dezenas de milhões de brasileiros que são assistidos, né, pelo governo com programas de renda mínima, com aposentadoria com piso de um salário mínimo, e isso traz a eles condição de sobreviver. Agora, para isso é preciso ter dinheiro. Então, de onde tirar? Um ponto aqui que me parece fundamental tem três opções: ou tributa patrimônio, ou tributa renda, ou tributa consumo. Não tem
Fora disso, não há alternativa. Tributação do patrimônio é residual, IPTU, IPVA, a própria tributo de soberança, são tributos que em nenhum país do mundo tem grau relevante de representatividade na arrecadação. Resta tributar consumo ou tributar renda. Para tributar renda, a primeira premissa é: toda a população tem que ter renda tributada. Não. O salário mínimo hoje calculado pelo DIEESE está em quase R$5.000. É aquele salário que é necessário para atender às necessidades de uma família de 4 pessoas. Uhum. Quantos brasileiros ganham mais de R$5.000, que são da população economicamente ativa? Então, eu acho que o grande problema aqui é que nos falta renda. Né? Você deu o exemplo dos $2.300 versus R$29.000. Eu vou pegar o seu exemplo, que é muito bom, Rafael, para transformá-lo em salário mínimo. Você está falando de 2 salários mínimos nos Estados Unidos e de 28 salários mínimos no Brasil, o mesmo produto. Isso mostra que a nossa população não tem renda tributada. Há uma margem estreita da pirâmide social que acaba tendo alguma renda passível de tributação, mas a maior parte não tem. Então, não há hoje o fundamento princípio para se migrar para a tributação da renda. E eu quero lembrar que nos Estados Unidos, as grandes corporações, elas conseguiram se organizar globalmente e não pagam imposto de renda para os Estados Unidos. Quem paga imposto de renda para os Estados Unidos são os cidadãos americanos, as pessoas físicas. As jurídicas pagam muito pouco. Né? A Amazon, há 2 anos, não recolhe 1 centavo de imposto de renda para os Estados Unidos da América. Por quê? Porque ela conseguiu, graças a esquemas globais de elisão fiscal, jogar as suas receitas para outras jurisdições e não tributá-las nos Estados Unidos. É por isso que é o maior bilionário do mundo, né? O dono da Amazon. Exato. Mas é verdade. Mas isso você falou em 5 mil, doutor André. 20... 5 mil hoje aqui no Brasil é considerado, quem ganha isso, é considerado um salário... Se eu falar em salário mínimo, é considerado um salário ótimo aqui no Brasil. Se ganhar R$5.000, quem ganha 5 mil... Eu trouxe o exemplo do DIEESE. O DIEESE calcula mensalmente quanto uma família deve ganhar para ter as suas necessidades mínimas atendidas. Imagina, o salário mínimo é 1.000 e poucos reais, como o senhor falou, o tablet que ele citou, 18 salários mínimos desses para poder... Quer dizer... Então, me parece que aqui é uma questão de enfrentamento da realidade. O mundo ideal é aquele em que eu enfrento, é aquele em que eu mensuro a capacidade contributiva do Rafael, do Sérgio, do André. Eu vou, quanto ele gastou com saúde, quanto com educação, de onde vieram todos os ganhos. Olha, sobrou aqui tanto. Então, eu vou cobrar mais dele, porque está sobrando muito. Ou vou cobrar menos, porque esse ano sobrou menos. Tudo bem. Mas isso é impossível numa nação em que a maior parte da população não tem uma renda ainda para além do mínimo necessário à subsistência. Então, resta a tributação do consumo. E é por essa razão, já fazendo gancho aqui, que existem projetos de reforma tributária focados na tributação do consumo. Então, nós temos o consumo como fonte de receita, porque não tem outra opção, não tem renda, e a tributação da propriedade em lugar nenhum do mundo gera receitas representativas. É preciso, então, pensar como podemos melhorar a tributação do consumo, torná-la mais justa, menos complexa, para atrair investimento e continuar gerando receitas para o Estado. Esse é o grande desafio. Então, na sua opinião, há sim a necessidade de uma reforma tributária no Brasil? Da tributação do consumo há. E eu trago aqui um exemplo, só um, que é muito interessante. Nós vivemos hoje, no século XXI, a transição da economia física para a economia virtual. Todos sabemos disso. Hoje, o que se gasta-se muito com compra de softwares, de aplicativos, etc. Aulas online, via internet, por aí vai. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal prolatou uma decisão há pouco tempo, dizendo que o imposto que incide sobre tudo que se compra pela internet é o ISS, é um imposto municipal.
Imposto sobre serviço, né? Esse imposto municipal sobre serviços, ele tem que ser recolhido para o município em que está o estabelecimento que presta o serviço. Nós vivemos num país com 5.500 municípios. Essa decisão do Supremo vai fazer com que todo o consumo de 5.499 municípios gere receitas tributárias para um único município, que é onde está a sede da Microsoft no Brasil, que é onde está a sede do Google no Brasil, né? Município que eu não preciso dizer aqui qual o nome. Vai recolher tudo para um município, todo o consumo de tecnologia no Brasil inteiro. Então, essa é uma decisão que me parece que precisa de um pouco de reflexão. Então, você está querendo dizer que todo esse imposto sobre serviço vai para um? Vai para onde está a sede da empresa no Brasil. Quantos estabelecimentos a Microsoft tem espalhados no Brasil? Quantos estabelecimentos o Google tem no Brasil? Meu amigo. Vai ficar tudo concentrado em um município, 2, quiçá, ou 3, se tanto. Só que somos 5.500 municípios. 5 mil, a diferença, né? De 5 mil e tantos municípios e ficar em 2, 3 municípios concentrado esse imposto. Que é isso, gente? E com outro detalhe, o Netflix, que é o concorrente das TVs a cabo, que é uma empresa estrangeira, vai pagar no máximo 5%, que é a alíquota máxima do ISS. Quem presta serviço de TV a cabo, que eram as antigas teles, né, do sistema Telebrás, está sujeito ao ICMS. O ICMS tem alíquotas em torno de 25%. Então, isso gera distorção na concorrência. Ou seja, eu estou oferecendo o mesmo serviço de duas formas distintas, mas por força desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, tudo que é via internet paga ISS, que vai para um município com alíquota máxima de 5%. Outras situações vão se sujeitar ao ICMS com alíquota média de 25%. É preciso repensar, porque isso, além de concentrar a arrecadação no único local, sem distribuí-la pelo Brasil, gera quebra da isonomia, quebra da igualdade. Por que a TV a cabo paga mais tributo que o Netflix, se o serviço é o mesmo? Então, me parece que é necessário, sim, rediscutir a tributação do consumo, de onde nós não conseguiremos fugir, ao menos na próxima década. Sem dúvida. Quer falar, Rafael? Não, eu acho que eu concordo com o André em relação a essa visão de que, de fato, tem que haver uma reforma, principalmente em relação ao consumo. E todo esse quadro que ele colocou em relação a essa disparidade entre ISS e ICMS para o mesmo tipo de atividade, né? E essa concentração no único município, realmente isso é algo que deve ser revisto, porque você vai haver um desequilíbrio aí na concorrência, bem como na própria arrecadação. Você vai acabar beneficiando um só município dentro de 5 mil e tantos municípios, né? E eu concordo. E aí, voltando para o assunto da reforma tributária, concordo, mas, sinceramente, eu não sei se o André tem a mesma sensação que eu. Às vezes eu até quero me aprofundar e ler mais um pouco sobre o que está acontecendo hoje, né, lá no Congresso Nacional a respeito do tema, mas eu sinceramente, eu fico um pouco meio que inseguro de perder o meu tempo, vamos dizer assim, porque nosso dia a dia é bastante corrido, existe muita coisa a ser feita, clientes e tal, e aí você se aprofunda, lê aquilo tudo, está acompanhando e de uma hora para outra muda tudo de novo, e aí você fica perdido, você não sabe o que vai acontecer. Eu não sei se o André tem essa mesma sensação em relação a isso, porque veio o assunto da CBS, aí houve algumas várias indagações, eu acompanhei alguns fóruns, aí depois veio a IBS, aí fala que não vai ser mais agora a IBS, que engloba todos os tributos, né, de consumo, virar um só, e aí agora vai ser só a unificação do PIS e COFINS. Então, eu não sei, André, se você tem essa mesma sensação que eu... Já que o André, que o Rafael está falando, né,
Eu queria me aprofundar mais, mas vamos falar, eu quero saber do sistema tributário, né, que a gente fala, que é regressivo, né? Regressivo, a Visto que matriz tributa, sobre o sim, consumo. aqueles Até por... detentores que têm menor renda, não é isso? Isso, que foi o que o André falou, acabou de dizer. Não, o ideal seria de você tributar de forma progressiva, mas o Brasil não tem capacidade para isso, porque não existe uma formalidade que suporte isso. Então, a única forma de você conseguir arrecadar e ter recurso suficiente para manter o erário é você fazer a tributação sobre o consumo, porque você, de E certa quais as forma... consequências disso, hein, Rafael? Do sistema tributário regressivo? As consequências disso é exatamente aquilo que nós falamos no início, essa disparidade em que você distorce a capacidade contributiva, que aquele que ganha 10 paga a mesma coisa daquele que ganha 1.000 Do que ganha no 1.000 no consumo. salário mínimo. Você Você falou não no começo, consegue fazer exatamente. essa distinção, entendeu? É exatamente isso. Por quê? Porque a tributação sobre o consumo, como muito bem colocado pelo André, atinge a todos e atinge de forma que aquele que está sendo atingido não sente, simplesmente não reclama. Foi o que ele disse, de ter que pagar 10 mil reais no iPhone, em contrapartida, se ele tiver que pagar 10 mil reais no IPVA, ele vai xingar todo mundo. Tá? Desculpe o termo aqui, a palavra, mas seria isso. Dessa forma também que eu enxergo essa regressividade. E é claro que a gente causa uma revolta, a gente coloca a culpa no governo e a quantidade de tributos, mas aí você vai pensar também na função social que o tributo Olha, eu vou tem te que dizer ter. sinceramente, a gente está chegando aqui ao final do programa, desculpa eu te cortar, Rafael, por causa do tempo até, mas o que o André falou, eu espero que a gente chegue nisso, viu, André? Também, né, Rafael? De que Sim, claro. um dia a gente chega lá. Né? Se Deus quiser, Um dia a a gente gente vai torce por ter isso. esses tributos, né, realmente destinados, né, a tudo que você citou há pouco, saúde e tudo, né? Como é lá fora, como você falar, você paga um imposto alto lá fora, sim, mas esse tributo, esse dinheiro era destinado para isso, né? Então você não tem, por exemplo, assistência médica, né? Tudo bem, você não tem um SUS lá fora, né? Você não tem né? Um sistema de saúde público como você tem aqui no Brasil. Tá, até concordo com isso aí. Mas muita coisa lá fora que é destinada, né, com tributos em que é benéfico para a população. É o que a gente precisa no Brasil. Foi bem colocado o que o doutor André, né, fez há pouco tempo aqui, ainda agora. Não é isso? E é o que eu espero, que a gente espera. Bom, mas a gente também está chegando aqui ao final do programa, preciso encerrar. Eu queria que vocês fizessem as considerações de vocês. O Rafael, o doutor André. Pode ser começar com o doutor André. Sérgio, eu quero agradecer por estar aqui no seu programa, parabenizá-lo por estar à frente aqui da TV Alesp, cumprimentar novamente o Rafael e quero encerrar com uma frase que foi proferida no século XIX por Sir Edmund Burke. Sir Edmund Burke era uma espécie de secretário da Receita da coroa britânica. E ele disse o seguinte: tributar e agradar, assim como amar e raciocinar, não é dado aos homens. Portanto, não podemos ter a ilusão de que vamos tributar e agradar ao mesmo tempo. O tributo desagrada. É preciso escolher a forma menos desagradável de fazê-lo. E essa forma, desde o século XVII, é a tributação do consumo. Até que um dia cheguemos no nível em que todo cidadão brasileiro terá renda excessiva, para além das suas necessidades básicas, e então poderemos pensar na mudança da matriz para tributar a renda. Não dá para agradar gregos e troianos. Essa foi horrível, né? Não devia ter falado isso, né, Rafael? Rafael, suas considerações. Então, gostaria também de agradecer a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês, doutor André, o senhor Sérgio, e é isso. Eu entendo que a gente espera que um dia todos nós possamos ter acesso aí ao de melhor, ou seja, que toda a coletividade possa ter oportunidade e ter o seu desenvolvimento, aquele epicentro constitucional, né? A dignidade da pessoa humana,
que isso de fato possa valer e todos possam atingir aquilo que se almeja, que se deseja, que é o desenvolvimento da sua personalidade, que é alcançar os seus sonhos, e que o Estado contribua com isso e que o sistema tributário favoreça isso. É isso, e fiquei muito feliz de estar aqui hoje, foi um enorme prazer estar com vocês. Gente, então, obrigado pela participação de vocês no nosso programa, ok? Obrigado, doutor André, obrigado, doutor Rafael. Até uma próxima. Muito obrigado, até, tchau, tchau. Obrigado. Bem, pessoal, o programa Ideias e Debates termina aqui, vai ficando por aqui, né? Você pode rever esta edição na nossa programação e também nas redes sociais, com o canal da Rede Alesp no YouTube. Espero vocês, então, no próximo programa. Até lá.